Olá pessoal, tudo bem? Então a aula de hoje é sobre o discurso de Cícero chamado Procailio. Procailio é um discurso pronunciado em 56 a.C., logo após Cícero ter voltado de um exílio ao qual ele foi obrigado a se submeter por conta da perseguição de um tribuno chamado Clódio, que era inimigo mortal de Cícero devido a alguns acontecimentos que antecederam o discurso, certo? Então, para isso, para entender bem de que trata o discurso, as implicações que estão por trás da estratégia retórica discursiva desse texto de Cícero, é preciso então nós fazermos uma contextualização dessa obra de Cícero, certo? Então vamos começar apresentando os personagens principais que são importantes para entender todas as nuances desse discurso. Então, como eu disse, é um discurso que a gente chama, que os classicistas costumam classificar como discursos pronunciados post-reditum, ou seja, após o exílio, certo? Então, a situação política em Roma era muito dramática naquele período, era praticamente o fim da República, né? E muitas complicações políticas e sociais estavam acontecendo naquele período, certo? Então, a gente vai dividir essa aula em 4 partes. Essa primeira parte vai tratar dos antecedentes do discurso. Como eu falei, os personagens, acontecimentos, eventos importantes para entender de que tratava Cícero no seu discurso, certo? Então, vamos falar aqui então de alguns personagens. Primeiramente, a figura de Públio Clódio Pulcro, que era um ilustre e ativo político romano, que também foi tribuno da plebe em 59 a.C. O tribuno da plebe era um cargo político, não tem um equivalente na política atual, seria um representante do povo que tinha um grande poder no Senado. Ele tinha, por exemplo, o poder de veto, né? Ele poderia vetar projetos, fazer aprovar projetos em benefício do Partido dos Populares, que era o partido que representava as classes que não eram da elite, que não eram os patrícios, certo? A classe da plebe, certo? Então, quem foi Clódio? Então, um político muito poderoso, né? E que de quem não se tem muita notícia, mas se sabe pelos relatos, né? Que era uma personagem excêntrica, inconstante, arrogante, né? E que talvez fosse casado com Fúlvia, que mais tarde será esposa de Augusto, o imperador. Um acontecimento muito interessante que vai marcar daí por diante toda a nossa história é um caso muito interessante, né? Uma peculiaridade, um caso que soa mais como uma narrativa de novela mexicana, né? Tipo assim, casos de família. É muito interessante essa história, né? Consta-nos que Clódio teria invadido um festival religioso que era restrito ao público feminino, um culto religioso que era consagrado a Dea Bona, que era uma divindade que, embora fosse idolatrada, né, reverenciada por todos, o festival, em sua homenagem, era restrito às mulheres. Geralmente, a esposa do Pontifex Maximus, o supremo líder religioso da Roma Antiga, recepcionava as mulheres que iriam prestar essa festa, esse culto, né, à deusa, né? Bom, na época desse festival, em 62 a.C., né, a anfitriã era justamente a esposa de César, Júlio César, Pompeia. O nome da mulher de César era Pompeia, né? E que abrigava esse ritual, portanto, né? Ela organizava e recepcionava as mulheres para esse festival em sua casa, né? O que acontece é que Clódio teria invadido esse festival vestido, né, transvestido de mulher, com a intenção de seduzir, veja só, seduzir a esposa de César, Pompeia, né? Esse foi o escândalo, ele foi descoberto, né, obviamente, durante o festival, e foi exposto, né? E hoje teria sido cancelado, né? E foi um escândalo na época. César se separou de Pompeia, embora César tenha dito que
ele não estava na época na cidade, tem dito que desconhecia o fato, chegando até a testemunhar a favor de Cláudio quando ele foi processado por esse ato de sacrilégio, né? Mas não teve jeito, separou-se, né? César argumentou que a sua esposa não poderia apenas ser honesta, tinha que também parecer honesta. Então, nesse caso, ela foi, digamos, punida, né, por algo que não se tem certeza se aconteceu mesmo, né? E o próprio César não testemunhou contra o acusado, né? Mas, de todo modo, o escândalo aconteceu, né? Cláudio foi processado e foi absolvido, né? O júri foi comprado, né? Mas durante o processo teve como testemunho de acusação justamente Cícero, né? Que acabava invalidando o seu álibi, né? Ele teria sido condenado com certeza. Mas como eu disse, houve a compra do júri, né? E por Crasso, né? Subornou o júri e ele foi absolvido, né? Muito bem, 4 anos depois desse acontecido, né, ele acaba se fazendo adotar por uma família plebeia, porque ele era patrício, ele era rico, né? Mas para se candidatar ao posto de tribuno, ele teria que ser da plebe. Então ele se fez adotar por um membro de uma família plebeia para poder ter as condições de se candidatar, né? Foi o que aconteceu. Obviamente, há muita ilegalidade nisso, né? Mas corrupção não é de hoje. Ele conseguiu se candidatar e foi eleito. Foi quando ele mudou até mesmo o seu nome, de Cláudios, que era o nome patrício, para Clódio, que era a pronúncia do povo, né? Então, esse Al de Cláudio acaba virando O na boca do povo, ficou Clódio. Ele adotou esse nome, né? Claro, né? Populismo para poder conseguir mais apoio e votos. Eleito, ele conseguiu aprovar várias leis, inclusive algumas para benefício do povo, como distribuição de cereais, por exemplo, para as classes populares, o que o tornou muito, muito querido pela massa, pela plebe, né? Muito prestígio, ficou muito poderoso, e começou a aprovar uma série de leis que prejudicavam seus inimigos, né? Ele, na sua gestão, no seu mandato, né, ele agiu com muita violência, né? Ele era conhecido por inclusive aprovaram uma lei que permitia, digamos assim, que seria hoje a gestão, né, a criação de milícias particulares. Ele tinha sua milícia particular que intimidava, ameaçava, fazia sedições, fazia muito tumulto na cidade, sempre com a intenção de intimidar os seus inimigos políticos, né? Com isso ele fez passar várias leis de interesse próprio. Uma dessas, uma lei que pegava aquele inimigo lá atrás que testemunhou contra ele, Cícero, né? Cícero acabou caindo numa lei aprovada por Cláudio, uma lei chamada Lex Claudia de Capite Civis Romani, que condenava ao desterro qualquer magistrado que executasse um cidadão romano sem julgamento. E a lei tinha efeito retroativo, veja só. Né? E Cícero se enquadrava nessa lei porque, alguns anos antes, ele havia condenado, sem julgamento, né, os comparsas, né, os líderes da revolta de Catilina, lembra? Então, por causa disso, né, ele tinha o salvo-conduto do Senado, mas mesmo assim, Cícero não conseguiu apoio, a lei foi aprovada e mesmo assim ele foi condenado. Né? Mas antes de a condenação sair, ele mesmo se autoexilou, foi passar um tempo na Macedônia e depois na Albânia, exilado por conta dessa perseguição. Né? Durante esse período, não satisfeito, Cláudio também mandou expropriar os bens de Cícero, mandou queimar, destruir suas residências, para que nada dele fosse lembrado em Roma. Isso vai marcar bastante a carreira de Cícero, né? Quando ele fica cerca de 1 ano e 5 meses no exílio e a sua vida é acabada, né? É a pior fase de Cícero. Ele perde os bens, ele perde os amigos, fica sendo perseguido mesmo no exílio. Então é um inferno a vida dele. Ele consegue voltar depois, quando acaba o mandato de Cláudio. Este, por sua vez, continua mesmo após o mandato o seu período de, digamos, de terrorismo em Roma. Ele continua com grupos armados, continua perseguindo os grupos políticos inimigos, né? E acaba entrando em conflito com os triunvíros, né? Com Pompeu e César, principalmente. Aliás, é Pompeu o grande responsável pela campanha que traz Cícero de volta do exílio. Claro, né? Cláudio contrariado, não gostou nada disso, chegou a várias vezes ameaçar, né, Pompeu, chegando mesmo a cercar a casa dele de homens armados. Enfim,
A sua vida política sempre foi marcada pela violência, né? Até que ele foi assassinado por um desses inimigos políticos, Demilo, né? Que mais tarde será processado por esse crime, defendido por Cícero num discurso pró-Milone, mas infelizmente será condenado, né? E se exila. Ah, então, esse personagem, Cláudio, ele é muito importante e ele tem uma vida política muito agitada, né? Como eu falei, ele acaba sendo assassinado por Milo, em latim, Milão em português, e, e é o fim da sua carreira política. Muitas consequências dos seus atos vão permanecer por muito tempo na história romana, que vão culminar em uma série de acontecimentos que vão por fim à República Romana. Outro personagem da nossa história é o próprio acusado, né? Marco Célio Rufo, que era um jovem de família rica, que possuía várias propriedades na África, né? E que foi discípulo de Cícero e Crasso, né? Naquela época, os jovens abastados, quando chegavam em certa idade, eles eram entregues, né, a um político importante ou a um general, para que por um ano eles pudessem aprender na prática, né? Caso quisesse seguir a carreira militar com o general ou a vida pública, né? Com um político, com um orador, com um jurisconsulto, onde ele aprendia na prática, com a experiência desse, digamos, tutor, né? O que era preciso para seguir na vida que ele escolhesse, né? No caso do Célio, então, foi tutor por 3 anos, o que não era normal só um ano, de Crasso e Cícero, certo? Para entrar para algo que consta um jovem brilhante, né, que seguiu na carreira política. Na época da conjuração catilina, ele teria se aproximado justamente do conspirador Catilina, o que abalou um pouco a sua reputação. Nada foi provado, mas essa pecha de envolvimento com Catilina o acompanhou por muito tempo. Inclusive vai ser levantado durante seu processo essa questão. Mas a principal questão aqui da história de Célio, né, é que ele se envolveu justamente com a irmã do Cláudio, aquele inimigo político de Cícero, também chamada de Cláudia, né? Todo mundo era Cláudio e Cláudia, essa família, certo? Então Cláudia, na época com seus 35 anos, se envolveu com esse rapaz na época entre 22 e 25 anos, né? Bom, em 59 a.C., Célio processa sob acusação de participar da sedição de Catilina em 63 a Caio Antônio Híbrida, que era amigo de Cícero. E Cícero defendeu, mas perdeu a ação. Pouco tempo depois, Célio sai da casa paterna e se muda para o Palatino, a região do Monte Palatino, que era o centro de Roma, onde ficava o grande fórum romano. Aluga um apartamento justamente de Cláudio, da família de Cláudia, né? E a essa mesma época ele se enamora da irmã do arqui-inimigo de Cícero. E mais tarde, né, segundo Cícero, Cláudia vai se vingar do rompimento, né, do caso que eles tinham e vai conspirar contra Célio, acusando desses crimes que a gente vai ver já já. Cláudia, por sinal, é uma personagem interessantíssima, interessantíssima. Não se sabe muito dela, a não ser as fontes poucas que temos de Cícero e algumas outras, muito escassas, mas o que nos chegou é que era uma mulher muito rica, bonita e de uma vida sexual muito intensa, né? Casada, ela teria tido vários amantes, né? Oradores, políticos, poetas, dizem que até escravos. E o Cícero insinua que tinha um caso até mesmo incestuoso com o próprio irmão, Cláudio. O marido morre um tempo depois e ela fica sendo acusada de tê-lo envenenado, mas nada se comprova. Tá? Um dos amantes de Cláudia teria sido o próprio poeta Catulo, cantado nos seus poemas como lésbia, né? A lésbia dos poemas de Catulo seria, na verdade, Cláudia, né? Assim que termina o seu caso com Catulo, né? Catulo faz referência a isso em alguns de seus poemas. Ela teria, então, se namorado de Célio, esse acusado, né? E com Célio tem um caso por alguns anos, mas, ao que consta, o próprio Célio terminou a relação, o que não agradou a rica e bela moça que planejou então vingança do seu ex-amante pela ofensa, né? E que teria resultado nesse processo contra diversos crimes contra Célio. Não se tem notícia após o discurso de quase nada de Cláudia, né? Parece que Cícero faz uma referência numa das cartas a ela, mas não tem certeza. Não se sabe exatamente quando nem onde ela morreu. Mas o que se sabe é que nessa época do julgamento ela tinha uma vida política, pública, aliás, muito intensa, né? Como vocês sabem, em uma certa época da política romana,
as mulheres tinham uma certa, bom, comparado aos gregos, muita independência, né, inclusive financeira. E ela é uma mulher muito rica e parece que aproveitou bem o seu status, né, para participar da vida pública, né, e talvez influenciar vários de seus amantes que eram também homens públicos. Mas isso também são só conjecturas, né? As fontes são as fontes de Cícero, ou seja, temos que filtrar bastante, certo? A outra personalidade é o próprio Marco Túlio Cícero, né? Que, como sabemos, um grande orador romano. Cícero, que foi para o exílio forçadamente graças à perseguição de Cláudio, volta 1 ano e 5 meses depois, graças a uma campanha liderada por Pompeu para o seu retorno. Claro, Cláudio não gosta nada disso, mas Cícero volta triunfante. Ele consegue reaver seus bens, consegue uma indenização do Estado para reconstruir as suas casas que haviam sido destruídas por Cláudio e começa então uma série de discursos, né? O Procailio é o quarto desses discursos, nós chamamos de post-reditum, ou seja, após o exílio, né? após o seu retorno, e em que ele sempre aproveita para falar da sua situação, criticar o seu adversário e falar como foi injusta a perseguição, a lei que se aplicou contra ele, né? Então nós sabemos muito desse exílio porque ele mesmo aproveita os discursos para falar da sua situação, né? Não é diferente com Célio. Cícero vai aproveitar esse momento para defender o seu ex-aluno, Célio, e aproveita para atacar a família de Cláudio, né? E como Cláudia é testemunha de acusação de Célio, ele aproveita esse discurso de defesa para atacar justamente a irmã do seu arqui-inimigo, certo? Não seria prudente, talvez, Cícero atacar diretamente Cláudio, mas ele aproveita, ou qualquer outra situação, qualquer outro poderoso, né? Afinal de contas, ele havia apenas 7 meses que ele havia retornado do exílio, ele não precisava pagar as dívidas, né? O apoio que ele recebeu não era conveniente lutar ou ofender os poderosos, né? Ele tinha ainda que reconstruir sua reputação. É o que ele faz com os seus discursos, esse incluído. Vamos falar agora da ação em si, né? Como foi, de que se tratava esse processo, essa ação contra Célio. Bom, no início de abril de 56 a.C., né, Marcus Caelius Rufus, à época entre 25 e 27 anos, foi levado perante ao júri no Fórum Romano, acusado de vis contra rem publicam, ou seja, de instigar a violência contra os interesses do Estado. Célio assumiu a liderança em sua própria defesa, apoiado por seus mentores, Crasso e Cícero. Há referências a várias outras testemunhas no discurso de Cícero, incluindo os pais de Célio e a própria Cláudia, que seria testemunha de acusação. O Procailio pretende ser o discurso proferido por Cícero para concluir a defesa. Então teria falado antes de Cícero Célio, Crasso e por último o próprio Cícero. Seria o terceiro e último discurso de defesa, portanto. Bom, é um discurso muito famoso porque ele é todo marcado por uma denúncia exagerada dos costumes sexuais da testemunha de acusação Cláudia, que para Cícero é a responsável, a única responsável daquela situação, daquele processo. O foco do discurso é totalmente ou quase totalmente direcionado a ela na tentativa de macular a imagem dessa testemunha de Cláudia, irmã do seu arqui-inimigo, e ilibar o caráter, né, a imagem de Célio. A estratégia que ele escolhe é muito interessante, vamos já falar sobre isso. O julgamento acontece justamente num feriado em Roma, um feriado dos Ludi Megalenses, que eram jogos em honra da deusa Cibele, um feriado que suspendia todas as atividades do fórum. É por isso que no proêmio Cícero começa ironizando o fato de que estão no tribunal, enquanto lá fora acontecem os jogos, né? Qualquer um acharia muito estranho isso, deveria ser uma coisa muito grave, mas Cícero vai dizer que não é nada grave, é tudo uma farsa. De todo modo, esse tipo de crime, né, contra a paz pública era a prioridade. Havia um júri que se reunia para isso, certo? Muito bem. Os acusadores de Célio, havia vários acusadores, mas o principal acusador era um jovem de 17 anos chamado Lúcio Semprônio Atratino, que era filho adotivo de um outro ilustre político da época, com o mesmo nome do filho, Lúcio Semprônio Atratino.
Esse pai, esse Atratino pai, já havia sido acusado pelo próprio Célio, antes, né, por crime eleitoral. Célio perde a ação e entra com recurso. Enquanto ele esperava com recurso, é que o filho do Semprônio, o Semprônio Atratino filho, processa o Célio. Aí Célio parece que desiste da ação e trata de se defender da acusação principal desse jovem chamado Atratino, certo? Na verdade, Atratino, pai, era pai adotivo, né? Porque naquela época, Roma se poderia adotar mesmo adultos, poderiam adotar outros adultos, né? Ele era filho de filho biológico de outro político chamado Calpurnio Bestia, que foi defendido por Cícero em uma ação um pouco antes. Nesse processo havia também os subscriptores. Não é equivalente desse papel no processo penal nos nossos dias, nem se sabe exatamente qual a posição nesses casos. Parece que os subscriptores representavam um conjunto de acusadores, né? E no caso desse processo, nós temos Lúcio Herênio Balbo, amigo de Cícero, e um tal de Públio Clódio Pulcro, talvez o próprio arqui-inimigo de Cícero, mas é pouco provável, que estivesse lá sendo um subscriptor do Atratino, né? Que era o acusador principal, né? Então havia esses dois subscriptores, então, Lúcio Herênio Balbo e Públio Clódio Pulcro. Talvez o próprio Clódio, aquele inimigo de Cícero. Mas poderia ser o irmão dele ou mesmo um escravo liberto, não se tem certeza. Na defesa estava, então, o próprio Célio, que se defendeu, Crasso, né? O Marco Licínio Crasso, aquele que é o triunviro, e Marco Túlio Cícero. Eram os três, digamos, oradores, advogados de defesa, né? O juiz, chamado praetor, ou pretor, era um tal de Gneu Domício Calvino, que liderava um júri permanente, né, chamado de quaestio perpetua, que deliberava sobre casos de crime desse tipo, ou seja, crime de lesa pátria, né, de perturbação da ordem pública, né, e crimes mais graves também. Quais eram as acusações? Célio era alvo de muitas acusações, reunidas sob o escopo de violência contra o Estado, em latim, vis contra rem publicam, que era um crime previsto na lei chamada Lex Lutatia Deui, ou uma outra lei chamada Lex Plautia Deui. Não, uma das duas leis, não tem certeza. A gente tende a considerar que seja a Lutatia. Essas leis tratavam de crimes de lesa pátria, de subvenção e violência contra o Estado e seus representantes. Cícero refuta todas essas acusações, classificando-as depreciativamente como boatos, maledicências, com a única finalidade de denegrir a imagem do réu e que, ainda assim, por tratarem-se de crimes privados, assuntos privados, não se enquadravam justamente nessa lei que foi invocada, a Lex Lutatia. Mesmo assim, havia várias acusações menores, pequenas, né, que Cícero refuta todas. E mais 5 acusações graves, essas sim, muito graves, das quais as 3 primeiras já haviam sido refutadas pelo próprio Célio por Crasso, que falaram antes. É o que Cícero nos dá a entender, certo? Mas então, quais são essas 5 acusações? A primeira é de seditionibus Neapolitanis. Essa acusação, a gente não tem muitas informações sobre ela, mas literalmente seria das revoltas de Nápoles, e que permite supor que se referia a qualquer querela ou briga ali despoletada e que deveria ser julgada por um tribunal local. Essa é a primeira acusação. A segunda acusação seria a de Alexandrinorum Pulsatione Puteolana. Também nada se sabe em concreto sobre essa agressão aos alexandrinos em Puzuoli, em que Célio supostamente teria participado. Depende-se que estará relacionada com a questão do rei Ptolomeu, e, portanto, com a quarta acusação, que eu já vou falar daqui a pouquinho. A terceira acusação é de bonis palae, a única acusação que cairia sobre a alçada justamente daquele crime que lhe foi imputado, que poderia ser julgado pela quaestio perpetua. Está relacionado nesse crime, provavelmente, a uma expropriação violenta de bens de uma senhora chamada Pala, cuja identidade é incerta. Poderá se tratar também da mãe ou madrasta de um político da época, mas não se tem certeza, né? A quarta acusação tem a ver com um caso político, um incidente, digamos, de política externa de Roma, né?
O nome dessa acusação, de Dione, se refere a Dion, que era um sábio alexandrino que foi assassinado. Já vou explicar por quê. Bom, o rei do Egito na época, Ptolomeu XII, ele fez um acordo, pagou uma propina para César, para que César fizesse aprovar uma lei, a Lex Iulia de Rege Alexandrino, que confirmava o próprio Ptolomeu no poder e, portanto, aliado de Roma, né? O que gerou um descontentamento popular, porque isso deixava o Egito como um cliente, né? Passivo em relação a Roma. Por causa desse descontentamento, ele foi deposto e, mais uma vez, se dirigiu a Roma para tentar conseguir apoio do Senado para voltar ao poder. Para impedir isso, uma delegação liderada pelo filósofo Dion, esse que foi assassinado, partiu de Alexandria para intervir junto ao Senado para impedir a retomada do poder de Ptolomeu XII. Só que Dion foi assassinado, né? Cícero argumenta que o único interessado nesse crime, que ademais também não se enquadrava na Lex Lutatia, segundo Cícero, seria o próprio Ptolomeu XII, liberando assim Célio de qualquer suspeita. Com isso, Cícero deteve-se mais amplamente no único ponto que ainda pesava sobre o réu, que é a tentativa de envenenamento de Cláudia. Certo? Então, essa quarta acusação, de Dione, tem a ver com a quinta acusação, que é o de veneno in Claudiam parato. É uma acusação que é a consequência da acusação anterior. Então, porque é o seguinte, esse Dion foi assassinado por escravos justamente do hóspede que o abrigava, já que a delegação que ele liderava, vinda de Alexandria, teria sido atacada, né, pelos capangas, né, pelos soldados do rei Ptolomeu, que estava, o ex-rei Ptolomeu, que estava em Roma, né? E alguns escravos teriam assassinado esse líder dessa comitiva, né? Então, e Célio foi acusado de participar desse assassinato, desse embaixador, desse legado alexandrino que estava em Roma. Muito bem. E para apagar os rastros, ele teria então tentado envenenar Cláudia, que teria sido a pessoa que emprestou dinheiro para Célio pagar os escravos que matariam Dion. Olha a complicação, gente. Olha a complicação. Parece uma novela mexicana, né? Então, esse embaixador Dion é assassinado, né? Porque tentava convencer o Senado a não apoiar Ptolomeu para voltar ao poder no Egito, e assassinado por alguns escravos do próprio anfitrião, na casa que ele estava hospedado. Esses escravos teriam sido subornados por Célio. Onde Célio conseguiu dinheiro para subornar esses escravos? Ele teria pegado dinheiro com Cláudia. Só que, para apagar o rastro, ou seja, para ninguém saber que ele tinha conseguido o dinheiro com Cláudia, Célio teria então decidido envenenar Cláudia. Olha a complicação, né? E essa é a quinta acusação, a tentativa de envenenamento de Cláudio. As três primeiras acusações, como eu disse, foram refutadas pelo próprio Célio e por Crasso. A quarta acusação, que caberia a Cícero, Cícero vai dizer que isso não tem como ser obra de Célio, porque quem tem interesse na morte do embaixador é Ptolomeu. Ele que deve ter tido mandado matar o embaixador. A acusação que realmente estaria pesando seria essa de tentar envenenar Cláudia. E é a essa acusação que ele vai dedicar maior tempo. Cícero apresenta um relato verdadeiramente ridicularizante do modo como haviam afirmado que Célio obtivera o veneno. Célio obteve o veneno num lugar público, né? E Cícero vai desbaratar, vai rechaçar completamente essa história inventada, né, pela acusação. Mas então essa é a principal questão, o argumento que Cícero vai utilizar no seu discurso.